O CEFOC, Centro de Informação e Organização Comunitária, tem a satisfação de apresentar a todos e todas a Até a Distância. Até a Distância é uma adaptação das atividades de assistência técnica e extensão rural do Bahia Produtiva, projeto do Governo do Estado da Bahia por meio da Secretaria de Desenvolvimento Rural do Estado da Bahia, executado pela CA, Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional, com recursos provenientes de acordo de empréstimo com o Banco Mundial. Olá pessoal, como vai? Tudo bem? Estamos aqui hoje para gravar mais uma aula, da série das aulas técnicas do projeto Bahia Produtiva aí em convênio com o Banco Mundial. Aula que é voltada especificamente para os agentes comunitários rurais atendidos pelo projeto Bahia Produtiva, mas que também é disponibilizada pela plataforma YouTube para todo e qualquer produtor técnico que quiser ter acesso às aulas e também aos materiais apresentados nas aulas, tá? Bom, esse bloco de aulas, ela vai tratar única e exclusivamente sobre manejo nutricional na pecuária de leite, certo? Então, veja bem, este bloco de aulas, ele vai ser dividido em 4 módulos, tá? No primeiro módulo, nós vamos aprender a medir a quantidade de matéria seca e proteína bruta existente numa propriedade, certo? Seja ela em forma de palma ou em forma de pastagem. No segundo módulo, nós vamos aprender a medir a biomassa total do rebanho, ou seja, o total de peso vivo dos animais, para podermos calcular a necessidade de matéria seca para nutrir, para sustentar o rebanho bovino de uma determinada propriedade, certo? No terceiro módulo, vocês vão aprender a utilizar a planilha desenvolvida por essa entidade de ATE, o CEFOC, que faz o cálculo da dieta necessária para poder manter o rebanho ao longo do ano, tá? Essa planilha, ela evita vocês utilizarem papel ou caneta para utilização do quadrado de Pearson ou do método da tentativa, certo? Então, essa planilha ela é como se fosse um método da tentativa, só que com fórmulas inseridas que facilita muito mais o cálculo, podendo ser utilizada por qualquer técnico em agropecuária, tá bom? Ou produtor, desde que tenha noção mínima de Excel, do pacote Excel, tá ok? E a quarta e última aula, o quarto e último módulo, será voltado para cálculo, da dieta necessária e para produção do documento que você vai apresentar ao produtor para que ele entenda como funciona, olha isso, quais as atividades que ele vai precisar executar e quais os alimentos que ele vai precisar disponibilizar ou acrescentar no coxo para os rebanhos, tá ok? Bom, a aula de hoje, que é o módulo 1, nós vamos fazer a medição da biomassa na propriedade, na unidade de produção familiar. E como eu faço isso? É simples, tá? Deixa eu abrir aqui uma pasta aqui, que eu vou apresentar para vocês. Opa, vamos lá. Então, como eu vou fazer? O primeiro passo que eu tenho que dar, vocês já assistiram a aula, algumas aulas nossas, que ensina como produzir croquis ou mapa usando o Google Earth Pro,
tá? Então, o primeiro passo que eu vou fazer, quem não assistiu, só ir lá no YouTube e procurar que tá lá, tá ok? Basta aí procurar a aula Planejamento Produtivo, tá? Que vocês vão encontrar a forma como construir o mapa ou croquis da unidade de produção familiar, certo? Então, o primeiro passo, o que eu tenho que fazer? O primeiro passo, eu preciso conhecer a propriedade em loco, ou seja, visitar, conhecer visualmente, certo? E em seguida, por meio de um aplicativo, Google Earth, medir o tamanho de todos os piquetes destinados à pastagem, tá ok? Então, eu tenho aqui, por exemplo, uma propriedade que eu acabei fazendo uma consultoria recentemente, e aqui tem um croquis da propriedade, onde vocês podem ver o tamanho de cada quadra, de cada talhão, de cada piquete, certo? Destinado à pastagem, a ser utilizado pelos animais para pastagem, tá ok? Então, vocês podem ver aí. Então, o primeiro passo é construir esse croquis. Construído esse croquis e os piquetes estando devidamente nomeados e divididos, seja por cerca ou seja de forma imaginária, óbvio, geralmente nas unidades de produção familiar pequenas, todos estarão bem divididos com cerca, né? Variando de uma propriedade para outra. Bem, fiz essa medição, eu vou identificar cada área, cada talhão, cada quadra, certo? Feito isso, eu vou iniciar a medição do total de matéria seca existente em forma de capim na pastagem. Olha bem, lembrando que se você estiver no período da seca, em junho, julho, agosto, setembro, outubro, etc., você vai somente, nos pontos que eu vou orientar como se faz daqui a pouco, você vai somente cortar o capim, colocar em um saco e pesar. E depois registrar isso em planilha específica, tá? Só que se você tiver no período do ano onde o capim ainda está verde, você vai coletar todo o material, colocar no terreiro para secar por no mínimo 10 dias, para depois assim você proceder à pesagem, tá bom? Para quê? Porque interessa a nós sabermos o estoque de matéria seca no pasto. E água não conta nessa medição. O animal precisar de água tem que beber na cocheira. Não interessa para a gente medir água. O estoque de água, embora dá para fazer isso também, mas não nos interessa medir o estoque de água em forma de palma ou estocada no capim. Então, se for período da chuva, tem que fazer o corte, conforme eu vou explicar daqui a pouquinho, agora mesmo, tem que fazer o corte, colocar para secar por 10 dias no terreiro e somente depois proceder à pesagem, tá bom? Aqui vocês têm uma foto, vou mostrar a vocês aqui, certo? Opa, abri o aplicativo errado, me perdoe. Bom, aqui vocês têm, deixa eu abrir aqui. Pronto, vamos lá. Aqui vocês têm uma foto de uma área que eu fiz uma coleta de material utilizando trena e 4 tornos. Nesse caso, esse perímetro ele tem 2 metros de largura por 2 metros de comprimento, totalizando 4 metros quadrados. Aqui está a área antes do corte do capim. Aqui está a área após o corte do capim para pesagem. Vocês podem olhar. Aqui já é uma outra propriedade, onde a pastagem predominante, no município de Biquara, onde a pastagem predominante é a Braquiária decumbens. Nesse caso, eu não delimitei o perímetro utilizando a fita métrica e os 4 tornos, os 4 piquetes. Delimitei utilizando uma moldura feita com ripa de 1 metro de largura por 1 metro de comprimento. Aí vocês estão vendo, eu dentro do perímetro, após realizado o corte, aqui é o corte no perímetro delimitado com trena. Aqui eu já fiz o corte e já estou recolhendo o material em um saco para pesagem. Vocês podem ver, ó. Esse tipo de moldura é fácil, é melhor que a trena para trabalhar, porque quando eu abro ele já fica pronto. E eu posso fechar para fazer o deslocamento dentro da pastagem. Fica muito fácil, é muito mais cômodo de ser utilizado. Vocês podem utilizar essa moldura, como eu falei, nas dimensões de 1 por 1, feito com ripa, e pode também utilizar a trena. Quando eu tenho a trena, que me permite aumentar a área de forma que dê para o trabalho, eu gosto de usar as dimensões de 2 por 2 com a trena. Mas aí fica a critério de vocês, 1 por 1 ou 2 por 2. Desde que vocês sigam
né, as orientações que vamos dar a seguir, tá bom? Vamos lá. Bom, vou passar para vocês agora um vídeo explicativo sobre como medir, fazer o corte, delimitar a área e medir a quantidade de capim estocado na pastagem, tá ok? Vamos lá. Opa, perdão, o vídeo estava baixo. Explicando novamente, aí está. Então, pessoal, olha só. Explicando novamente, aí está o ponto que eu vou fazer o corte do capim para pesar. Esse perímetro aí, ele tem 2 metros, 2 por 2, ou seja, 4 metros quadrados, certo? Lembrando que para a propriedade de 5 hectares, eu vou cortar e pesar o capim de 5 pontos, tá? Para propriedades de 10 hectares, vou cortar e pesar o capim de 10 pontos. 10 pontos nessas dimensões, formando esse quadro aí de 2 por 2. E aquela questão, ou seja, para cada 5 hectares, 5 pontos, tá? Para propriedades independente do tamanho, desde que seja inferior a 5 hectares, vou usar também o corte e pesagem de 5 pontos como esse, para eu mensurar o estoque de matéria seca na pastagem, tá ok? Então é isso aí. Daqui a pouquinho a gente volta aí com mais explicações sobre esse processo, tá? Assim, detalhe, perdão. Eu vou cortar aí até a altura de 5 centímetros acima do nível do solo, para que eu não tenha um desgaste da pastagem, para que eu não tenha perca de broto, de gema de brotação do capim, tá ok? Porque é sempre interessante adotar um sistema de manejo que você não permita que o gado pasteje na área, como a gente fala aqui na região, até rapar a área. É interessante que isso não aconteça, tá ok? Vamos lá, daqui a pouquinho a gente volta com mais orientações. Muito bem, como vocês puderam perceber, né, vocês viram a orientação de como fazer a medição do estoque de pastagem, né? Opa, só um minutinho. Então, como vocês puderam ver, vocês viram aí como medir o estoque de matéria seca em forma de capim, de pastagem. Agora, vocês vão ver uma sequência de 4 vídeos sobre as formas de medição do estoque de matéria seca em forma de palma. Bom, pessoal, continuando, aqui o que nós vamos fazer agora? Eu já aproveitei e medi o estoque de biomassa de capim, ou seja, o estoque de matéria seca na propriedade, da forma como eu ensinei vocês. Agora nós vamos medir o estoque de matéria seca em forma de palma aqui da propriedade. Então o que eu vou fazer? Eu estou aqui na área de palma e eu vou fazer o quê? Eu vou caminhar em zigue-zague em 5, dependendo do tamanho da área, como é uma área pequena, em 5 pontos diferentes. Eu vou cortar 1 metro de rua e vou pesar a palma que for coletada de lá, para depois eu fazer as contas de quantos quilos de matéria seca eu tenho estocado aqui nesse quintal de palma. Então, como vocês puderam ver, vocês viram como definir as áreas, como definir os pontos para o corte da palma a ser pesada para posterior medição do estoque de matéria seca. Vamos agora para o vídeo número 2 sobre palma, tá? Sobre medição do estoque de matéria seca em forma de palma. Bom, pessoal, como vocês podem ver, eu medi aí com a trena no chão 1 metro linear de rua de palma. Vou fazer o corte para pesar e para marcar o ponto de 1 metro, eu fiz esse corte aqui em algumas folhas, ó, para fechar 1 metro linear. Agora o que é que eu vou fazer? Eu vou cortar essa palma e vou pesar essa palma, para ver quantos quilos de palma eu tenho por metro linear de rua de palma. Vou repetir isso umas 5 vezes aqui, por se tratar de uma área pequena.
Bom, então vocês viram aí quantas vezes eu faço a repetição para a área pequena. Então, o número de repetições para ter uma média mais exata do estoque de palma na lavoura vai depender do tamanho da área. Eu digo o seguinte, 1 hectare, 5 pontos, até 10 pontos, dependendo da diferença no crescimento e no desenvolvimento entre as ruas, certo? Mas é interessante que vocês possam fazer o máximo de medições possíveis para encontrar um valor mais exato sobre o estoque de palma na lavoura e, consequentemente, depois, o estoque de matéria seca na forma de palma, tá bom? Vamos para o vídeo número 3. O nosso companheiro está cortando a palma, certo? E nós vamos cortar aqui 1 metro linear, ou seja, vamos repetir esse processo 5 vezes, coletar o material que pesar, para ver quantos quilos de palma eu tenho por metro linear nessa propriedade. E depois medir, ver quantas ruas de palma tem, o comprimento de cada rua, calcular o comprimento total de todas as ruas de palma, para depois eu saber qual é o meu estoque de palma na propriedade, meu estoque de matéria seca. Muito bem, então vocês viram que após o corte, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar todos os dados das pesagens, né, somar todos os dados e dividir pelo número total de metro linear de ruas de palma plantada, para eu saber, primeiro, a média do estoque, né, em termos de quilo de palma por metro linear, depois multiplico pelo total de metros lineares da lavoura, tá? Para depois obter o total do estoque na lavoura. Detalhe, nessa propriedade, eu não expliquei no vídeo, mas nessa propriedade, ela tem 3 variedades de palma diferentes. Tem a palma gigante, a palma miúda e a palma orelha de elefante. Então, o que acontece? O ideal é que você faça uma medição para cada variedade. E depois de obter o total de palma estocado de cada variedade, você soma com o total das 3 variedades para você ter o total de palma estocado na unidade de produção familiar. Vamos agora para o vídeo número 4. Bom, pessoal, depois de cortado, o corte da palma tem que ficar nesse nível aí, ó. Você tem que deixar a mãe, a que deu origem à lavoura que foi plantada, e a filha, que é o segundo fluxo. Geralmente, depois da mãe, você vai ter mais ou menos aí 3 filhas. No segundo fluxo, você vai ter 3 gladódios. Bom, pessoal, depois de cortado, o corte da palma tem que ficar nesse nível aí, ó. Você tem que deixar a mãe, a que deu origem à lavoura que foi plantada, e a filha, que é o segundo fluxo. Geralmente, depois da mãe, você vai ter mais ou menos aí 3 filhas. No segundo fluxo, você vai ter 3 gladódios, aproximadamente. Lógico, isso vai depender muito das condições do solo e do manejo que você adotou para poder manter, para formar essa sua lavoura de palma. Então, vocês viram aí, né, como a explicação diz, eu nunca vou cortar a palma até o nível do solo, a não ser que seja uma lavoura velha e que eu esteja pretendendo, como diz, renovar a lavoura, renovar a área de palma. Então, o que a gente sugere? Primeiro, você tem um gladódio principal que deu origem à planta, a mãe, a filha e a neta. A gente sugere o seguinte, que você deixe a mãe e pelo menos 3 netas, ou seja, daquele fluxo primário, que você deixe pelo menos 3 ou 4 netas, ou as netas que tiverem. Por quê? Veja bem, cada gladódio ele tem a capacidade de lançar, na média, 3 a 4 gladódios, ou seja, 3 a 4 raquetes, tá? Então, o que acontece? Se eu cortar e deixar no de baixo, haverá um atraso na rebrota, né? E na produção, entenderam? Haverá um atraso muito grande. Imagine, se eu deixo um gladódio, que é o principal, eu vou ter a cada fase, eu só vou ter 3 brotações novas. Se eu deixar as 3 netas, eu vou ter para cada neta, em média, 3 raquetes de brotação. Então, toda fase de brotação, após a neta, eu vou ter
né? 9, que é 3 para cada neta. Depois disso, 9, eu vou ter mais 3 para cada neta, 27 raquete. Depois mais 3, na média, 81 raquete e assim sucessivamente. Então eu tenho um atraso muito grande se eu cortar a palma para alimentar os animais, deixando apenas o cladódio primário, ou seja, a raquete primária que foi utilizada para a formação da área, tá bom? Eu espero que essas orientações tenham ajudado e tenham servido para vocês aí, né? Para ajudarem vocês a medir o estoque de matéria seca no pasto, a fazer a parte de registros. Nas próximas aulas, vai ser lá na aula número 3, né? Deste bloco, né? Desse bloco de aulas. Nas próximas, na aula número 3, nós vamos ensinar como efetuar o cálculo do total de matéria seca na pastagem, tá bom? Um abraço a vocês e até a próxima aula, se Deus quiser.